O vento gelado de dezembro cortava meu rosto enquanto eu corria pelas ruas desertas de Bergen. Meus pés descalços escorregavam no asfalto molhado, mas eu não conseguia parar. Precisava chegar até ele antes que fosse tarde demais. Anders! Minha voz se perdeu na tempestade que se aproximava. Por favor, me espere! Quando finalmente o alcancei na ponte sobre o fiorde, ele se virou. Seus olhos verdes, que antes me olhavam com tanto amor, agora estavam cheios de uma dor que eu não conseguia compreender. Você não entende, Eric? Ele disse, sua voz tremendo tanto quanto seu corpo magro sob a chuva. Eu não posso mais fingir que nada aconteceu. Segurei seus ombros, sentindo-o tremer sob minhas mãos. Do que você está falando? Nós podemos resolver qualquer coisa juntos. Você prometeu que íamos nos casar na primavera. Ele fechou os olhos, e quando os abriu novamente, vi lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que mudariam tudo se você soubesse. Então me conte, supliquei, puxando-o mais perto. Seja o que for, nós vamos enfrentar juntos. Mas ele balançou a cabeça, se afastando de mim. Não posso. Eu tenho que ir embora, Eric. E você não pode me procurar. Nunca. Anders, não! Me prometa, ele interrompeu, suas mãos segurando meu rosto com uma desesperança que me partiu o coração. Prometa que você vai seguir em frente, que vai encontrar alguém que mereça seu amor. Você merece meu amor, sussurrei contra seus lábios antes de beijá-lo uma última vez. Foi um beijo desesperado, cheio de todas as palavras que não conseguíamos dizer, de todos os futuros que estávamos perdendo. Quando nos separamos, ele me olhou nos olhos mais uma vez. Eu sempre vou te amar, Eric. Lembre-se disso. E então ele se foi, desaparecendo na escuridão como se nunca tivesse existido. Eu fiquei ali, sozinho na ponte, enquanto a chuva lavava minhas lágrimas e meu mundo desabava ao meu redor. Isso foi há 5 anos. E agora, sentado em meu consultório em São Paulo, olhando para o homem à minha frente que não se lembra de nada, nem mesmo do próprio nome, eu sinto meu coração parar. Porque mesmo com o cabelo mais escuro, mesmo com cicatrizes que não estavam lá antes, mesmo sem a memória que nos conectava, eu reconheceria aqueles olhos verdes em qualquer lugar. Anders havia voltado. Meu nome é Eric Andersen. Tenho 34 anos e sou psicólogo especializado em traumas e distúrbios de memória aqui em São Paulo. Depois que Anders desapareceu da minha vida em Bergen, eu precisei recomeçar do zero. O Brasil se tornou meu refúgio, um lugar onde eu poderia enterrar as memórias dolorosas e construir uma nova identidade profissional. Irônico como a vida é, não é mesmo? O homem que fugia das próprias memórias se tornou especialista em ajudar outros a recuperar as suas. Era uma segunda-feira chuvosa de março quando tudo mudou. Eu estava em meu consultório, revisando anotações para a próxima sessão, quando minha secretária bateu na porta. Dr. Andersen, chegou um paciente de emergência. A assistente social disse que é um caso urgente de amnésia traumática. Suspirei, guardando meus papéis. Casos de emergência sempre mexiam comigo mais do que eu gostaria de admitir. Pode mandá-lo entrar. Quando a porta se abriu e ele entrou, o mundo parou. Era impossível. Simplesmente impossível. O homem à minha frente era mais magro do que eu me lembrava, com o cabelo castanho escuro em vez do ruivo acobreado que eu costumava acariciar. Havia uma cicatriz fina percorrendo sua têmpora esquerda, e suas mãos, aquelas mãos de pianista que eu conhecia tão bem, tremiam ligeiramente. Mas os olhos, Deus, aqueles olhos verdes eram inconfundíveis. Por favor, sente-se, consegui dizer, lutando para manter a voz profissional enquanto meu coração batia descompassado. Ele se sentou na poltrona à minha frente, seus movimentos hesitantes e inseguros, tão diferente do Anders confiante que eu conhecia. A assistente social disse que o senhor poderia me ajudar. Eu não me lembro de nada, nem do meu nome. Sua voz era a mesma voz que sussurrava meu nome nas manhãs preguiçosas de domingo, a mesma que me disse adeus naquela ponte 5 anos atrás. Mas havia algo quebrado nela agora, uma fragilidade que me fazia querer protegê-lo de tudo. Tudo bem? Respondi,
pegando minha prancheta com mãos que tremiam imperceptivelmente. Vamos começar do básico. Você se lembra de onde estava antes de chegar ao hospital? Ele balançou a cabeça, passando uma mão pelo cabelo. Um gesto que eu reconhecia perfeitamente. Nada. A última coisa que me lembro é de acordar no hospital há 3 dias. Os médicos disseram que me encontraram desacordado na Marginal Pinheiros, mas não havia identificação comigo. E não há ninguém que você sinta que deveria procurar? Nenhuma sensação de que alguém está esperando por você? Por um momento, seus olhos se fixaram nos meus, e eu vi um lampejo de algo. Reconhecimento? Confusão? Mas então ele desviou o olhar. Às vezes eu tenho sonhos, disse baixinho. Ou talvez sejam memórias, não sei dizer. Há um homem, alto, com cabelo loiro escuro. Ele tem uma câmera fotográfica e me olha como se... Ele parou, corando ligeiramente, como se eu fosse importante para ele. Meu coração disparou. Ele estava sonhando comigo. Mesmo sem se lembrar conscientemente, alguma parte dele ainda guardava nossa conexão. Esses sonhos te causam angústia? Perguntei, lutando para manter o tom neutro. Não exatamente angústia, mas há uma sensação de perda, como se eu tivesse perdido algo muito importante. Ele me olhou novamente e desta vez não desviou o olhar. É estranho estar sentado aqui com você, doutor. Há algo familiar, mas não consigo identificar o quê. Eu precisava sair dali. Precisava de um momento para processar o que estava acontecendo. Anders, meu Anders, estava vivo, estava aqui, mas não se lembrava de mim. Não se lembrava de nós. Vou prescrever alguns exercícios de memória para você tentar em casa, disse, rabiscando anotações sem sentido, apenas para ter algo para fazer com as mãos. E gostaria de vê-lo novamente na quarta-feira. Casos como o seu requerem acompanhamento constante. Doutor? Sua voz me fez levantar os olhos. Posso fazer uma pergunta estranha? Assenti, não confiando na minha voz. O senhor já esteve na Noruega? O ar saiu dos meus pulmões. Por que pergunta? Não sei, é só que... Há algo no seu sotaque, no jeito como você fala português. Me lembra de algo, mas não consigo identificar. Eu me levantei, precisando urgentemente de distância. Eu nasci na Noruega, sim. Vim para o Brasil há alguns anos. Seus olhos se iluminaram com algo que parecia esperança. Então, talvez seja por isso que me sinto confortável aqui. Talvez eu também seja de lá. É possível, consegui dizer. Vamos explorar essa possibilidade nas próximas sessões. Quando ele saiu do meu consultório, eu desabei na cadeira, as mãos tremendo violentamente. Anders estava vivo. Depois de 5 anos procurando por ele, 5 anos me culpando por ter deixado ele ir embora, ele havia aparecido na minha vida novamente. Mas ele não se lembrava de mim. Não se lembrava do nosso amor, dos nossos planos, da razão pela qual havia fugido. E eu era seu psicólogo agora. Havia um conflito ético gigantesco na situação, mas como eu poderia encaminhá-lo para outro profissional? Como eu poderia deixá-lo ir embora novamente? Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, lembrando de tudo que havíamos vivido juntos. Anders tocando piano para mim em seu apartamento em Bergen. Suas mãos delicadas dançando sobre as teclas, enquanto eu o fotografava. Nossas caminhadas pelos fiordes, onde ele me contava sobre sua infância e seus sonhos de se tornar um pianista profissional. A primeira vez que ele disse que me amava, sussurrando as palavras contra minha pele em uma cabana nas montanhas. E agora ele estava aqui, quebrado e perdido, sem se lembrar de nada disso. Na quarta-feira, ele voltou pontualmente. Desta vez, ele parecia menos perdido, mais presente. Havia até mesmo uma leve cor em suas bochechas pálidas. Como foram os exercícios de memória? Perguntei, observando-o se acomodar na poltrona. Interessantes. Eu me lembrei de algumas coisas. Pequenos fragmentos. Ele hesitou, brincando com a barra da camisa. Lembrei que sei tocar piano. Minhas mãos sabem onde ficam as teclas. Mesmo que minha mente não se lembre de ter aprendido. Meu coração se apertou. Claro que ele se lembrava do piano. Era parte da essência dele. Algo que nem mesmo a amnésia poderia apagar completamente. Isso é muito bom. A memória muscular às vezes permanece intacta mesmo quando a memória episódica é afetada.
Fiz algumas anotações. Mais alguma coisa? Lembrei de um lugar, uma cidade com casas coloridas à beira de um fiorde. Havia uma sensação de casa, como se eu pertencesse àquele lugar. Bergen. Ele estava se lembrando de Bergen. E você se lembra de alguém específico nessa cidade? Ele fechou os olhos como se estivesse tentando forçar as memórias a voltarem. O homem dos meus sonhos, ele estava lá também. Nós éramos próximos, muito próximos. Abriu os olhos e me encarou. Doutor, eu acho que eu era gay. Ou sou gay. Essas memórias, esses sentimentos, eles são muito intensos. Tive que engolir em seco antes de responder. A orientação sexual é algo muito profundo e duradouro. É normal que esses sentimentos permaneçam mesmo com perda de memória. O senhor acha que esse homem ainda está vivo? Que ele pode estar me procurando? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Sim, ele estava me procurando. Estava sentado bem na minha frente, fingindo ser apenas seu psicólogo. É possível, respondi cuidadosamente. Mas também é importante que você não se pressione muito para lembrar. Às vezes, forçar as memórias pode ser contraproducente. Durante as semanas seguintes, nossas sessões se tornaram a parte mais esperada e mais torturante dos meus dias. Anders, que havia decidido usar o nome Alex até recuperar sua verdadeira identidade, começou a se abrir mais. Ele falava sobre seus sonhos, suas sensações, os pequenos fragmentos de memória que voltavam aos poucos, e eu me apaixonava por ele novamente a cada sessão. Não pelo Anders que eu havia conhecido 5 anos atrás, mas por esse novo homem à minha frente. Havia uma vulnerabilidade nele que não existia antes, uma doçura que havia sido escondida sob camadas de segredos na nossa relação anterior. Ele sorria mais facilmente agora, ria das minhas piadas ruins e tinha desenvolvido o hábito de trazer café para nós dois nas sessões. Dr. Eric, ele disse uma tarde, usando meu primeiro nome como havia começado a fazer recentemente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor já amou alguém que perdeu? A pergunta me pegou desprevenido. Por que pergunta? Há algo na forma como você me olha às vezes, como se você estivesse vendo alguém que não sou eu. Ele se inclinou para a frente, seus olhos verdes intensos. E há algo em mim que reage a isso, como se eu reconhecesse essa dor. Eu precisava ser honesto, pelo menos parcialmente. Sim, eu já amei alguém que perdi há alguns anos. Ele se parecia comigo? Meu coração parou. Por que você acha que era um homem? Alex sorriu, um sorriso triste e conhecedor. Porque a forma como você fala sobre essa pessoa, a dor nos seus olhos, é a mesma dor que eu sinto quando sonho com o homem loiro. É o tipo de dor que só o amor verdadeiro pode causar. Naquele momento, eu quase contei tudo. Quase revelei quem ele era, quem eu era, o que havíamos sido um para o outro. Mas então me lembrei das suas últimas palavras naquela ponte. Prometa que você vai seguir em frente. Como eu poderia quebrar a promessa que havia feito para ele mesmo que ele não se lembrasse de ter me pedido isso? Talvez, disse finalmente, algumas pessoas estejam destinadas a se encontrar em vidas diferentes, de formas diferentes. Alex inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Você acredita em destino, doutor? Depois de tudo que eu já vivi? Sorri tristemente. Eu tenho que acreditar que há um propósito por trás de alguns encontros. Quando nossa sessão terminou naquele dia, Alex se levantou para sair, mas parou na porta. Eric, ele havia parado de me chamar de doutor, e meu nome em seus lábios soava como uma oração. Obrigado por me fazer sentir que não estou completamente perdido. Depois que ele saiu, eu fiquei sozinho no consultório, lutando contra as lágrimas. Como eu poderia continuar fingindo? Como eu poderia ajudá-lo a recuperar sua memória, sabendo que, quando isso acontecesse, ele lembraria do motivo pelo qual havia fugido de mim? Mas havia algo que eu não sabia ainda, algo que mudaria tudo. Na semana seguinte, Alex chegou para nossa sessão com uma expressão diferente. Havia urgência em seus olhos, e suas mãos tremiam mais do que o usual. Eric, eu lembrei de algo importante, ele disse antes mesmo de se sentar. Algo sobre por que eu estava no Brasil. O que você lembrou? Eu não vim para cá por acaso. Ele se sentou na beira da cadeira, inclinando-se para a frente. Eu estava fugindo de alguém. Alguém perigoso. Meu sangue gelou.
Perigoso como? Eu não me lembro dos detalhes, mas há uma sensação de medo muito real, como se minha vida estivesse em perigo. Ele me olhou com olhos suplicantes. Eric, eu acho que quem quer que eu seja, eu fiz algo terrível, algo que fez alguém querer me machucar. E foi então que eu soube que não poderia mais manter o segredo. Não quando ele poderia estar em perigo novamente. Alex, disse minha voz tremendo, preciso te contar algo sobre quem você realmente é. Ele me olhou com uma mistura de esperança e terror. Você sabe quem eu sou? Sei. Respirei fundo, preparando-me para mudar nossas vidas mais uma vez. Seu nome é Anders Eriksen, e há 5 anos, você era meu noivo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alex, Anders, me encarou com os olhos arregalados, processando minhas palavras. Seu noivo? Nós íamos nos casar na primavera de 2019, mas 3 meses antes do casamento você desapareceu. Disse que havia coisas sobre você que eu não sabia, coisas que mudariam tudo se eu descobrisse. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dele, mas ele não as limpou. O homem dos meus sonhos era você, era eu, e eu fugi de você. Não era uma pergunta. Você fugiu porque disse que estava me protegendo de algo, mas nunca me disse do quê. Anders se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para o outro do consultório. Não pode ser coincidência eu ter aparecido justamente no seu consultório, pode? Não, admiti. Acho que, mesmo sem se lembrar conscientemente, alguma parte de você sabia onde me encontrar. Ele parou de andar e me encarou. Você ainda me ama? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Anders, responda, você ainda me ama? Nunca parei de te amar, sussurrei. Ele cruzou o consultório em 3 passos rápidos e, antes que eu pudesse reagir, estava ajoelhado na minha frente, suas mãos segurando meu rosto. Então me ajude a lembrar, ele implorou. Me ajude a descobrir do que eu estava fugindo para que possamos enfrentar isso juntos desta vez. Quando nossos lábios se encontraram, foi como se os 5 anos de separação nunca tivessem existido. O beijo tinha gosto de lágrimas e segundas chances, de amor que sobreviveu ao tempo e ao esquecimento. Mas também tinha gosto de perigo, porque eu sabia que, qualquer que fosse o segredo que havia feito Anders fugir 5 anos atrás, ele ainda estava lá, esperando para nos separar novamente. E desta vez, eu não tinha certeza de que nosso amor seria forte o suficiente para sobreviver à verdade. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa história até agora? A revelação de que Eric é o noivo perdido de Anders mudou tudo, não foi? Deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer agora. Vocês acreditam que o amor deles vai conseguir superar qualquer segredo do passado? A segunda parte promete revelar muito mais sobre o mistério que fez Anders fugir, e talvez a verdade seja mais chocante do que imaginamos. Os dias seguintes à revelação passaram como um borrão de emoções confusas. Anders havia insistido em ficar no meu apartamento para recuperar as memórias mais rapidamente, ele disse. Mas eu sabia que era mais do que isso. Era como se ele temesse que, se nos separássemos novamente, eu pudesse desaparecer como uma miragem. Acordei na manhã de quinta-feira com o cheiro de café e algo mais familiar, o perfume que Anders sempre usava. Por um momento, ainda meio adormecido, pensei que os últimos 5 anos haviam sido apenas um pesadelo terrível. Mas quando abri os olhos e vi as cicatrizes em suas mãos, a realidade voltou como um soco. Bom dia, ele disse suavemente da porta do quarto, segurando 2 xícaras de café. Estava usando uma das minhas camisetas, que ficava grande demais nele, e havia algo devastadoramente familiar na cena. Como você dormiu? Perguntei, me sentando na cama. Tive mais sonhos. Ele se sentou ao meu lado, me entregando o café. Mas desta vez foram diferentes, mais claros. Hesitou, olhando para as próprias mãos. Eric, eu me lembrei por que fugi. Meu coração disparou. O quê? Não tudo ainda, mas fragmentos. Havia um homem, mais velho, bem vestido. Ele me ameaçou. Disse que se eu não desaparecesse da sua vida, ele faria algo terrível acontecer com você. Senti o sangue gelar nas veias. Que tipo de ameaça? Anders fechou os olhos, como se fosse doloroso acessar essas memórias. Ele sabia coisas
sobre seu trabalho, sobre sua família na Noruega. Disse que um acidente poderia acontecer facilmente com um fotógrafo que gostava de escalar montanhas sozinho. Meu Deus, Anders! Segurei sua mão, sentindo-a tremer. Por que você não me contou na época? Porque ele disse que estava me observando há meses, que sabia exatamente como você se sentia por mim e que usaria isso contra você se eu contasse. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ele disse que a única forma de te proteger era fazer você me odiar, fazer você pensar que eu não te amava mais. Mas quem era esse homem? Por que ele queria nos separar? Eu não consigo lembrar ainda. Só sei que ele conhecia segredos sobre mim, coisas que nem você sabia. Anders me olhou com desespero. Eric, e se eu for uma pessoa terrível? E se houver coisas sobre mim que vão fazer você me odiar quando descobrir? Puxei-o para mais perto, segurando-o contra meu peito. Não existe nada que você possa ter feito que me faria parar de te amar. Nada. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, uma parte de mim se perguntava se eu estava sendo ingênuo. O que poderia ser tão terrível que faria Anders preferir quebrar meu coração a me contar a verdade? Naquela tarde, decidimos ir ao apartamento que Anders havia dividido comigo em Bergen, que eu havia mantido exatamente como estava quando ele partiu. Era uma decisão arriscada. Eu sabia que estar naquele lugar poderia desencadear memórias poderosas nele. O apartamento ficava em Bryggen, com vista para o porto. Quando abri a porta, Anders ficou parado na entrada, sua respiração ficando irregular. Eu conheço este lugar, sussurrou, entrando lentamente. Nós vivíamos aqui. Por 2 anos, confirmei, observando-o andar pela sala, como se estivesse navegando através de um sonho. Ele parou em frente ao piano de cauda que dominava a sala de estar. Suas mãos pairaram sobre as teclas, tremendo. Eu tocava para você, ele disse, sua voz cheia de admiração. Todas as noites, depois do jantar, você se sentava naquela poltrona com sua câmera e me fotografava. Você se lembra das músicas? Sem responder, seus dedos encontraram as teclas e a melodia que começou a fluir me fez quase desabar. Era Clair de Lune, a música que ele estava tocando na noite em que nos conhecemos, a música que ele tocou no dia em que me pediu em casamento. Como pode ser que eu me lembre disso perfeitamente? Ele perguntou, suas mãos nunca parando de tocar. Mas não consiga lembrar por que fugi de você? A mente tem suas próprias formas de se proteger, respondi, sentando-me na poltrona que ele havia mencionado, a mesma onde eu costumava sentar para ouvi-lo tocar. Talvez você não esteja pronto para lembrar da parte dolorosa ainda. Ele terminou a música e se virou para me encarar. E se eu nunca estiver pronto? E se vivermos para sempre com essa sombra entre nós? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. O número era desconhecido, mas algo me fez atender. Eric Andersen, disse. Ah, Sr. Andersen, quanto tempo? A voz era mais velha, com um sotaque norueguês refinado que eu não reconhecia. Imagino que você esteja se perguntando como consegui seu número brasileiro. Olhei para Anders, que havia ficado tenso ao ouvir meu tom. Quem é você? Alguém que tem muito interesse no seu reunião com o jovem Anders. Devo dizer que estou impressionado com sua dedicação. 5 anos procurando por ele, e no final, foi ele quem veio até você. Meu sangue gelou. O que você quer? Uma conversa. Hoje à noite, no Café Central, em Bergen. Venha sozinho, ou seu querido pianista pode descobrir da forma mais difícil que algumas verdades são melhor mantidas enterradas. A ligação foi cortada. Olhei para Anders, que estava me observando com olhos arregalados de terror. Era ele, Anders sussurrou. Eu reconheci a voz. Foi ele quem me ameaçou. Anders, preciso que você me conte tudo o que se lembra sobre esse homem. Qualquer detalhe pode ser importante. Ele se levantou do piano, começando a andar de um lado para outro nervosamente. Ele sabia coisas sobre minha família, coisas que nem eu sabia completamente. Parou bruscamente. Eric, eu me lembrei de algo mais. Meu sobrenome não é realmente Eriksen. O que você quer dizer? Eu mudei meu nome quando me mudei para Bergen. Meu nome verdadeiro é Anders Haugen. Ele me olhou com olhos cheios de medo. Eu sou filho de Magnus Haugen. O nome me atingiu como um raio.
Magnus Haugen era um dos homens mais poderosos da Noruega. Político, empresário, com conexões que se estendiam por toda a Europa. Também era conhecido por seus métodos questionáveis de lidar com problemas. Meu Deus, Anders, por que você nunca me contou? Porque eu fugi de casa aos 18 anos. Mudei meu nome, cortei todos os laços com a família. As lágrimas voltaram aos seus olhos. Meu pai, ele não era um homem bom, Eric. Havia coisas que ele fazia, pessoas que ele machucava. Eu não podia ser parte disso. E esse homem que te ameaçou deve ser alguém que trabalha para meu pai. Ou talvez... Ele parou, seus olhos se arregalando com horror. Oh, Deus! E se for meu próprio pai? A possibilidade me fez sentir náuseas. Por que ele faria isso? Porque ele nunca aceitou que eu fosse gay. Porque eu rejeitei tudo que ele representava. E porque... Anders se sentou pesadamente na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Porque eu vi coisas que ele fez, coisas que poderiam destruir sua carreira política se fossem expostas. Que tipo de coisas? Tipo de corrupção, suborno e pior, sua voz estava quase inaudível. Eric, quando eu tinha 16 anos, eu vi meu pai ordenar que alguém fosse eliminado. Um jornalista que estava investigando seus negócios. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo som de nossas respirações pesadas. Finalmente entendi a magnitude do que Anders havia carregado sozinho todos esses anos. Por isso você fugiu de casa. Por isso eu mudei meu nome. Me mudei para Bergen. Tentei construir uma vida completamente nova. Ele me olhou com olhos devastados. Mas então eu me apaixonei por você. E de repente, eu tinha algo que eles poderiam usar contra mim. Anders, precisamos ir à polícia. Não! Ele se levantou bruscamente. Você não entende? Meu pai tem conexões na polícia, no governo. Ele pode fazer qualquer coisa parecer um acidente, qualquer pessoa desaparecer sem deixar rastros. Então, o que você sugere que façamos? Antes que ele pudesse responder, a campainha do apartamento tocou. Olhamos um para o outro, ambos tensos. Você estava esperando alguém? Anders perguntou. Balancei a cabeça, caminhando cautelosamente até a porta. Pelo olho mágico, vi uma mulher elegante de meia-idade que eu não reconhecia. Quem é? Perguntei através da porta. Meu nome é Ingrid Haugen, ela respondeu. E o sangue de Anders deve ter gelado porque eu o ouvi ofegar atrás de mim. Sou mãe de Anders. Por favor, eu preciso falar com vocês dois. Olhei para Anders, que estava pálido como papel. É sua mãe? Ele assentiu lentamente. Eu não a via há 6 anos. Abri a porta hesitantemente. A mulher à minha frente tinha os mesmos olhos verdes de Anders, mas havia uma tristeza profunda neles que me partiu o coração. Anders, ela disse, suas próprias lágrimas começando a cair quando o viu. Meu filho, eu pensei que você estivesse morto. Mãe! A voz de Anders era de uma criança perdida. Como você me encontrou? Eu tenho procurado por você há anos. Quando soube que você havia aparecido aqui, ela olhou para mim. Você deve ser Eric. Anders falava muito de você antes de desaparecer. Senhora Haugen, comecei. Mas ela me interrompeu. Por favor, me chame de Ingrid. E eu sei por que vocês devem estar com medo. Ela entrou no apartamento, olhando ao redor com nostalgia. Eu vim aqui para avisá-los. Magnus sabe que Anders está vivo. E ele está vindo para Bergen. Quando? Anders perguntou, sua voz tensa. Amanhã de manhã. Ele trouxe homens com ele. Anders, meu querido, eu sei o que você viu naquela noite há anos. Eu sei por que você fugiu. Ela segurou o rosto do filho entre as mãos. E eu sei que seu pai nunca vai deixar você viver em paz enquanto você souber o que sabe. Então estamos presos, disse, sentindo o desespero tomar conta de mim. Não há para onde correr. Ingrid me olhou com determinação. Há uma forma, mas vai exigir coragem de vocês dois, e vai significar que vocês nunca mais poderão voltar para a Noruega. Que forma? Anders perguntou. Eu tenho evidências, documentos, gravações, provas de tudo que Magnus fez ao longo dos anos. Eu estava esperando pelo momento certo para usá-las. Ela olhou para o filho com amor e determinação. O momento certo é agora. Mãe, se você fizer isso, papai vai descobrir que foi você. Ele vai...
Ele vai me matar, ela disse calmamente. Eu sei, mas eu prefiro morrer sabendo que meu filho está livre do que viver sabendo que ele está fugindo para sempre. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções impossíveis de descrever. Uma mãe disposta a sacrificar tudo pelo filho, um filho lutando contra o amor e o medo, e eu, tentando processar que nossa segunda chance de felicidade dependia do sacrifício de outra pessoa. Ingrid, disse finalmente. Há outra forma. Uma forma onde ninguém precisa morrer. Ela me olhou com curiosidade. Que forma? Nós usamos as evidências, mas de uma forma que proteja você também. Enviamos tudo para jornalistas internacionais simultaneamente. Criamos uma situação onde Magnus não pode simplesmente fazer todos nós desaparecermos sem criar um escândalo internacional. Anders se aproximou de mim. E depois disso, vocês dois vêm comigo para o Brasil. Começamos uma nova vida, longe de tudo isso. Ingrid sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Você realmente ama meu filho, não é, Eric? Mais do que a própria vida. Então vamos fazer isso, Anders disse, sua voz mais forte do que havia sido em dias. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Passamos a noite toda planejando. Ingrid tinha contatos na imprensa internacional, através de seu trabalho como embaixadora cultural. Nós organizaríamos para que as evidências fossem liberadas simultaneamente em 5 países diferentes, com cópias sendo enviadas para autoridades anticorrupção de toda a Europa. Mas conforme o amanhecer se aproximava, a tensão aumentava. Sabíamos que Magnus chegaria em poucas horas e nossa janela de oportunidade estava se fechando rapidamente. Há algo mais que vocês precisam saber, Ingrid disse quando estávamos finalizando os últimos detalhes. Magnus não está vindo sozinho. Ele trouxe Christopher Solberg com ele. Anders ficou lívido. O que isso significa? Perguntei. Christopher era meu noivo arranjado, Anders explicou. Filho de outro político poderoso. Meu pai queria que eu me casasse com ele para fortalecer uma aliança política. E Christopher nunca aceitou quando você fugiu, Ingrid acrescentou. Ele tem uma obsessão doentia por Anders. Foi ele quem convenceu Magnus a nunca parar de procurar. Senti uma raiva fria se espalhando pelo meu peito. Então não é só sobre silenciar Anders, é sobre possuí-lo. Exato, Anders disse, sua voz cheia de nojo. Christopher sempre foi violento, controlador. A ideia de se casar com ele era um dos meus piores pesadelos. De repente, o som de carros parando na rua nos fez ficar em alerta. Olhamos pela janela e vimos 3 carros pretos estacionados em frente ao prédio. Eles chegaram cedo, Ingrid sussurrou. As evidências já foram enviadas? Perguntei urgentemente. Sim, há 2 horas, mas vai levar tempo para os jornalistas verificarem e publicarem. O som de passos pesados na escada ecoou pelo prédio. Anders me olhou com terror. Eric, se algo acontecer comigo... Nada vai acontecer. Interrompi, puxando-o para meus braços. Nós vamos sair disso juntos. A batida na porta, quando veio, foi autoritária e impaciente. Anders! Uma voz masculina gritou do corredor. Eu sei que você está aí dentro. Abra essa porta agora, ou nós vamos derrubá-la. Anders me olhou nos olhos uma última vez. Eu te amo, sussurrou. Eu também te amo. E então, respirando fundo, ele caminhou até a porta. Era hora de enfrentar o passado de uma vez por todas. Nossa, que tensão! Magnus e Christopher chegaram mais cedo do que esperavam, e agora Anders, Eric e Ingrid estão presos. Será que o plano deles vai funcionar? E o que Christopher é capaz de fazer para recuperar Anders? A última parte promete ser explosiva, com revelações finais e o confronto definitivo entre o amor e o poder. Vocês acham que nosso casal vai conseguir sua liberdade ou o passado? Sombrio de Anders vai separá-los para sempre? Comentem suas teorias. Anders caminhou até a porta com uma determinação que eu não havia visto nele desde que reapareceu na minha vida. Cada passo parecia carregar o peso de 5 anos de fuga, de medo, de amor negado. Quando ele colocou a mão na maçaneta, eu vi suas costas se endireitarem como se estivesse se preparando para lutar pela nossa liberdade. Anders Haugen. A voz do lado de fora continuou, mais impaciente agora. Não me obrigue a entrar aí à força. Essa voz... Anders sussurrou se virando para olhar sua mãe.
É Christopher. Ingrid assentiu gravemente. Seu pai está aqui também, provavelmente nos carros, deixando Christopher fazer o trabalho sujo como sempre. Anders respirou fundo e abriu a porta. Do meu ângulo, eu podia ver um homem alto e elegante, com cabelos loiros platinados e olhos azuis gelados. Ele usava um terno caro e tinha 2 homens grandes atrás dele, claramente seguranças. Christopher, Anders disse, sua voz controlada, mas eu podia ver suas mãos tremendo. Quanto tempo? O sorriso que se espalhou pelo rosto de Christopher me fez sentir náuseas. Era o sorriso de um predador que finalmente havia encontrado sua presa. Meu querido Anders, você não imagina como eu senti sua falta. Christopher entrou no apartamento sem ser convidado, seus olhos percorrendo o espaço até encontrarem os meus. E você deve ser o fotógrafo, Eric, não é? Christopher Solberg, respondi, mantendo minha voz firme. Ouvi falar muito de você. Tenho certeza de que sim. Ele se aproximou de Anders, e eu vi meu amor se encolher involuntariamente. Anders sempre teve o hábito de contar histórias distorcidas sobre mim. Não eram histórias, Anders disse, recuando um passo. E você sabe disso. Agora, Christopher disse, sua voz assumindo um tom condescendente que me fez ranger os dentes. 5 anos longe de casa claramente afetaram sua memória. Mas não se preocupe. Eu vou ajudar você a lembrar quem você realmente é. Ele se lembra perfeitamente bem. Interrompi, me colocando entre Christopher e Anders. E ele escolheu estar aqui comigo. Christopher riu, um som sem humor. Escolheu? Oh, meu caro Eric, você claramente não entende a situação. Anders não tem escolhas. Ele nunca teve. Foi então que Magnus Haugen entrou no apartamento, e o ar na sala ficou imediatamente mais pesado. Mesmo aos 60 anos, ele era imponente, alto, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que pareciam capazes de ver através da alma de uma pessoa. Havia poder emanando dele, o tipo de poder que vem de décadas controlando pessoas e situações. Meu filho, Magnus disse, sua voz profunda ecoando pela sala. Você nos causou muita preocupação. Pai, a voz de Anders era quase inaudível. Olhem só. Magnus continuou, seus olhos passeando pela sala, como se estivesse avaliando propriedade. O apartamento que compramos para você ainda está exatamente como você deixou. Ingrid, querida. Ele se dirigiu à esposa, mas havia gelo em sua voz. Você não deveria estar aqui. Alguém precisava proteger nosso filho, Ingrid respondeu, se posicionando ao lado de Anders. Proteger? Magnus riu. De quê? De sua própria família? De um futuro brilhante ao lado de Christopher? De você, Anders disse de repente, sua voz ganhando força. De todas as coisas terríveis que você fez, de todas as pessoas que você machucou. O silêncio que se seguiu foi tenso, como uma corda prestes a se romper. Magnus estudou o filho por um longo momento antes de falar. Eu vejo que você recuperou algumas memórias inconvenientes. Ele gesticulou para um de seus homens. Talvez seja hora de ajudá-lo a esquecê-las novamente, permanentemente. Não, eu disse me adiantando. Se você machucar Anders, vai ter que me matar também. E Ingrid? E você realmente quer 3 mortes misteriosas em Bergen no mesmo dia? Magnus me estudou com interesse renovado. Você tem coragem, vou lhe dar isso. Mas coragem sem inteligência é apenas estupidez. Então deixe-me demonstrar minha inteligência. Respondi, tirando meu telefone do bolso. Há 30 minutos, evidências detalhadas de seus crimes foram enviadas simultaneamente para jornalistas investigativos em 5 países diferentes. Documentos, gravações, fotografias, tudo. Vi algo piscando nos olhos de Magnus. Medo? Surpresa? Mas ele rapidamente se recuperou. Blefe, disse simplesmente. Pai, Ingrid disse calmamente. Não é blefe. Eu tinha guardado evidências há anos, esperando pelo momento certo. O momento certo foi quando você decidiu ameaçar meu filho novamente. Desta vez, a máscara de Magnus deslizou completamente. A raiva que brilhou em seus olhos era terrível de se ver. Sua vagabunda traidora, ele sibilou. Depois de tudo que eu fiz por você, por nossa família, você quer dizer depois de todos os assassinatos que você encomendou? Depois de todas as famílias que você destruiu? Ingrid não recuou.
Eu documentei tudo, Magnus. Cada suborno, cada ameaça, cada morte. Inclusive a do jornalista que Anders viu você matar. Christopher, que havia permanecido silencioso durante esta troca, de repente se moveu. Antes que eu pudesse reagir, ele havia puxado uma arma e a apontado para Anders. Chega dessa conversa, ele disse, sua voz fria como gelo. Anders, você vem comigo agora, ou seu namorado fotógrafo morre aqui mesmo. Christopher, não, Anders disse, suas mãos se levantando em sinal de rendição. Por favor, não faça isso. Você me pertence, Christopher disse, seus olhos brilhando com uma obsessão doentia. Sempre pertenceu. E se eu não posso ter você? Ele moveu a arma em minha direção. Ninguém pode. Foi então que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ingrid se jogou na frente da arma no momento em que Christopher atirou. O som do tiro ecoou pelo apartamento enquanto ela caía no chão. Anders gritou, se jogando ao lado da mãe, enquanto eu aproveitei a distração para me atirar em Christopher. Nós dois caímos no chão, lutando pela arma. Christopher era mais forte do que eu havia esperado, mas anos escalando montanhas e carregando equipamentos pesados de fotografia me deram uma vantagem. Consegui desarmar a arma dele e rolamos pelo chão trocando socos. Você arruinou tudo! Christopher gritava enquanto lutávamos. Ele era meu! Nós íamos ser perfeitos juntos! Ele nunca foi seu. Grunhi de volta, conseguindo finalmente imobilizá-lo. E nunca será. Do outro lado da sala, Magnus havia tentado fugir, mas Anders o havia interceptado. Para minha surpresa, meu amor, que sempre havia sido mais delicado fisicamente, estava enfrentando o pai com uma força que vinha de anos de raiva reprimida. Você destruiu minha vida! Anders gritava, empurrando Magnus contra a parede. Você me tirou tudo que eu amava. Você me fez acreditar que eu era um monstro como você. Você é meu filho, Magnus retrucou. Mas havia desespero em sua voz agora. Você tem meu sangue. Você sempre soube que este dia chegaria. Eu tenho seu sangue, Anders concordou. Mas eu tenho a alma da minha mãe. E eu escolho ser como ela. Sirenes começaram a soar do lado de fora. Aparentemente alguém havia chamado a polícia quando ouviu o tiro. Magnus olhou ao redor desesperadamente, como um animal encurralado. Isso não acabou, ele disse, sua voz cheia de veneno. Vocês podem ter vencido hoje, mas eu ainda tenho contatos, ainda tenho poder. Não mais, uma nova voz disse da porta. Olhamos e vimos um homem de meia idade em um terno simples, acompanhado por vários policiais. Sr. Haugen, você está preso por conspiração, assassinato, corrupção e uma longa lista de outros crimes. Quem é você? Magnus exigiu. Inspetor Larsen, da Unidade Anticorrupção de Oslo. Recebemos um pacote muito interessante de evidências esta manhã, cortesia da Sra. Haugen. Ele olhou para Ingrid, que estava sendo atendida por paramédicos. Como ela está? O tiro pegou no ombro. Um dos paramédicos respondeu. Ela vai se recuperar completamente. Enquanto Magnus e Christopher eram algemados e levados embora, eu finalmente pude ir até Anders, que estava ajoelhado ao lado de sua mãe no hospital improvisado que os paramédicos haviam montado. Como você está? Perguntei, colocando minha mão em seu ombro. Livre, ele disse, olhando para mim com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, eu me sinto realmente livre. Ingrid abriu os olhos e sorriu para nós dois. Valeu a pena, sussurrou. Ver vocês dois juntos novamente? Valeu cada segundo. 3 meses depois. Estava sentado na varanda do nosso novo apartamento em São Paulo, editando fotografias de nossa última viagem às montanhas, quando ouvi o som familiar do piano vindo da sala. Anders havia comprado um piano digital assim que chegamos ao Brasil, e ele tocava todos os dias, não apenas recuperando técnicas perdidas, mas criando novas músicas que expressavam nossa jornada juntos. A música que ele estava tocando agora era nova, algo que ele havia composto na semana passada. Era melancólica e esperançosa ao mesmo tempo, como nossa própria história. Como está ficando a peça nova? Perguntei, me aproximando do piano. Quase terminada, ele respondeu, suas mãos continuando a dançar sobre as teclas. Estou pensando em chamá-la de Recomeço. Sorri, me sentando ao lado dele no banco do piano. Apropriado. Nos últimos 3 meses, havíamos construído uma vida totalmente nova.
Anders havia conseguido um trabalho dando aulas de piano para crianças em uma escola local, enquanto eu estava trabalhando como fotógrafo freelancer, especializando-me em retratos de casais. Havia uma ironia doce no fato de estarmos documentando o amor de outras pessoas depois de quase termos perdido o nosso. Eric, Anders disse, parando de tocar e se virando para me encarar. Há algo que eu quero te perguntar. O que é? Ele respirou fundo e eu pude ver nervosismo em seus olhos. 5 anos atrás nós tínhamos planos. Planos que foram interrompidos por coisas fora do nosso controle. Meu coração começou a bater mais rápido. Anders, eu sei que somos pessoas diferentes agora. Eu sei que passamos por coisas que mudaram quem somos. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Mas eu ainda te amo. Ainda quero construir uma vida contigo. E eu estava pensando... Ele parou, procurando em seu bolso. Quando ele tirou a pequena caixa de veludo, eu quase não consegui respirar. Era o mesmo anel que eu havia comprado para ele 5 anos atrás. O anel que ele havia deixado para trás quando fugiu. Minha mãe o guardou para mim, ele explicou, vendo minha expressão de choque. Ela disse que sempre acreditou que nós nos encontraríamos novamente. Ele abriu a caixa, revelando o anel simples de ouro branco que eu havia escolhido com tanto cuidado. Eric Anderson, você quer se casar comigo? De novo? Ou pela primeira vez, dependendo de como você vê a situação? Eu ri através das lágrimas que começaram a correr pelo meu rosto. Sim, disse, mal conseguindo falar. Sim, eu quero me casar com você. Em qualquer país, em qualquer idioma, quantas vezes você quiser. Quando ele deslizou o anel no meu dedo, foi como se os últimos 5 anos de dor e separação finalmente fizessem sentido. Não como algo que precisávamos esquecer, mas como algo que havia nos tornado mais fortes, mais gratos pelo amor que tínhamos. Há uma condição, disse, segurando seu rosto entre minhas mãos. Qual? Desta vez, não importa o que aconteça, nós enfrentamos juntos. Sem segredos, sem fugas, sem proteção um do outro. Somos uma equipe agora. Para sempre uma equipe. Ele concordou antes de me beijar. O beijo tinha gosto de café brasileiro e possibilidades infinitas. Tinha gosto de segundas chances e novos começos, mas principalmente tinha gosto de lar. Epílogo. 1 ano depois. O pequeno café em Ipanema estava cheio de amigos que havíamos feito no Brasil. Algumas pessoas especiais que haviam voado da Noruega, incluindo Ingrid, que se recuperou completamente e agora vivia 6 meses do ano no Brasil conosco, e alguns colegas do hospital onde eu havia voltado a trabalhar como psicólogo. Nossa cerimônia de casamento foi simples, mas perfeita. Anders usava um terno branco e tocou Clair de Lune durante a troca de votos, enquanto eu chorei como uma criança. Quando o juiz nos declarou casados, o aplauso foi caloroso e genuíno. Você se arrepende? Anders perguntou mais tarde enquanto dançávamos nossa primeira dança como marido e marido. De quê? De ter me esperado, de ter me procurado por 5 anos, de ter arriscado sua vida por mim. Olhei em seus olhos verdes, os mesmos olhos que me fizeram parar no meio de uma rua em Bergen 7 anos atrás, os mesmos olhos que me reconheceram inconscientemente em meu consultório, os mesmos olhos que brilharam de alegria quando eu disse sim ao seu pedido de casamento. Anders, disse, girando-o suavemente ao som da música. Se eu soubesse que todos aqueles anos de dor me levariam a este momento exato, eu faria tudo novamente. Cada segundo de procura, cada noite sem dormir, cada lágrima, porque no final me trouxe de volta para você. E se eu esquecer novamente? E se alguma coisa acontecer com minha memória? Sorri, puxando-o mais perto. Então eu vou te ajudar a se lembrar, quantas vezes for necessário, porque algumas coisas são fortes demais para serem esquecidas para sempre, e nosso amor é uma delas. Conforme a música continuava e outros casais se juntaram a nós na pista de dança, eu pensei em todos os caminhos tortuosos que havíamos percorrido para chegar aqui. As mentiras, os segredos, as separações dolorosas, os reencontros milagrosos, tudo havia nos levado a este momento perfeito. E pela primeira vez em 5 anos, eu sabia com certeza absoluta que Anders nunca mais fugiria. Não porque ele havia recuperado sua memória,
Não porque os perigos do passado haviam sido eliminados, mas porque ele havia escolhido ficar, havia escolhido lutar, havia escolhido amar. E no final, descobrimos que a escolha de amar, mesmo quando é difícil, mesmo quando é assustador, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você, é a única escolha que realmente importa. Nosso amor havia sobrevivido à amnésia, às ameaças, aos segredos de família e à separação forçada. Ele havia crescido mais forte através da dor e mais belo através da luta. E conforme Anders sussurrou, "Eu te amo", em meu ouvido, enquanto dançávamos, eu soube que nossa história havia encontrado seu final perfeito. Ou talvez, eu pensei sorrindo, fosse apenas o começo. Fim. E aí, gente? Que jornada incrível, não foi? Do reencontro cheio de dúvidas ao final feliz que todos mereciam. Ver Anders recuperar sua força interior e Eric nunca desistir do amor deles me emocionou até o fim. O que vocês acharam da revelação sobre a família do Anders e o confronto final? E esse pedido de casamento no piano? Alguém mais ficou com o coração apertado? Espero que tenham se emocionado tanto quanto eu com essa história de amor, que prova que nem mesmo a amnésia pode apagar um amor verdadeiro. Obrigado por acompanharem toda essa jornada emocional comigo. Se gostaram, não esqueçam de deixar seus comentários. Adoro saber o que vocês sentiram durante a leitura.